organização e o papel, a função de cada coisa, de cada ser nesse mundo tem um papel, tem uma função que Deus determinou. E se Deus permitir, nós vamos ver em 3 âmbitos isso, né? Você que já tiver Bíblia, pode abrir aí em Gênesis capítulo 1. E o primeiro âmbito seria a criação do mundo. Vamos ver aqui a organização, função e hierarquia que Deus estabeleceu desde o princípio e desde a criação do mundo. Tudo teve uma ordem, tudo tem uma ordem no seu corpo, né? Nesse mundo que nós vivemos. E se Deus permitir, nós vamos ver da criação do mundo, a família e a igreja. Seriam esses 3 âmbitos que nós vamos ver sobre organização e função. Então, Gênesis 1, vamos começar lendo do versículo 6 ao 10. Você que tem Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Você que não tem, se conseguir enxergar aqui, está na NAA, Gênesis 1, do 6 ao 10. Diz assim: E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Amém? Creio que a maioria aqui já leu Gênesis 1, né, sobre a criação do mundo, ensinou para sua criança, ou aprendeu quando era criança. Mas aqui em Gênesis 1 é muito interessante nós observarmos que Deus, primeiro, Ele cria os ambientes, né? No segundo dia, Ele criou o mar e os céus. No terceiro dia, Ele criou a terra. Ele cria os espaços físicos, né? Os ambientes nos locais. Organiza cada um no seu local determinado e com a função específica. Céu, mar, terra, luz, trevas no primeiro dia, né? Deus separa a luz das trevas, o dia da noite. Então, Deus é organizado, gente. Devemos aprender com Deus. Devemos ser organizados. Sua mente, na sua casa, na sua vida. Organize-se. Amém? E depois que Deus criou esses ambientes, o que Deus fez? Deus colocou os componentes para habitar nesses ambientes, né? No quinto dia, então tudo tem uma ordem. E no quinto dia Ele fez os peixes para os mares, as aves para o céu. No sexto dia, os seres terrestres, incluindo os seres humanos. Acompanhe aí na sua Bíblia, veja aí, capítulo 1 ainda, versículo 20 ao 23. Diz assim: depois que Ele fez os ambientes, e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Sexto dia, versículo 24 e 25. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Observe, né? Tudo segundo a sua espécie. Cada criação, apesar de ser várias aves,
cada uma tem uma espécie. Apesar de ter vários peixes, tem várias espécies diferentes. Então, Deus é organizado, Deus cria tudo com um propósito nesse mundo, inclusive a sua vida. Inclusive a sua vinda para cá nessa noite também. Não foi por acaso, né? Vou mais um domingo à noite, está começando a semana, segunda-feira tenho que trabalhar, não consigo ir, tenho que estudar. Não, a sua vida, a sua vinda, a sua família, a sua casa, o que Deus permite você venha a ter, tudo tem um propósito, tudo tem um significado, tudo tem um porquê, e Deus tem que comandar, guiar, direcionar todos esses porquês, todas essas dúvidas que talvez você tenha, todas essas incertezas. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos muitas coisas. O homem pode fazer plano, mas a resposta certa, a resposta final vem da boca de Deus, do Senhor, que criou os céus, a terra, o mar e todos os seres viventes. Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Nós somos criaturas, somos filhos, mas somos finitos, né? Ele é infinito, Ele é poderoso. E por fim, depois dessa obra gloriosa, maravilhosa, e no final Deus sempre fala, né? E viu Deus que era bom. A sua vida é boa, a sua aparência é boa, seus pensamentos são bons, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos bons e não ruins, para dar o fim que Deus sabe, já determinou, já deseja para a sua vida. Então, pense as coisas que vêm do alto, né? A Bíblia nos ensina no que pensar, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Se há alguma virtude nisso, pense nessas coisas. Deus, por fim de criar toda a natureza, cria você e eu, né? Cria, no caso, Adão e Eva, cria o ser humano. Nesses ambientes maravilhosos, né? Deus coloca ali o homem no jardim do Éden. E Deus é tão maravilhoso e perfeito e organizado que sabe que o ser humano, nós, precisávamos estar nesse ambiente com ar. Imagina, se Deus cria você, cria Adão, cria Eva e não tem o ar, o oxigênio, não tem a água, não tem os animais, não tem os vegetais, o ser humano não ia sobreviver. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, Ele sabe de todas as coisas e tudo tem o seu tempo determinado, como diz em Eclesiastes 1, há tempo para todas as coisas. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, no 7º dia descansou. Então, tudo tem um tempo determinado. Na sua vida também é assim. Não queira apressar as coisas, não queira atrasar também, mas Salmos 37, 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue sua vida, confia. Entregar é se lançar, é deleitar-se, é descansar e é confiar em Deus, e o mais Ele fará. Então, Deus é perfeito, Deus é organizado, Deus determina, além de colocar o homem ali na natureza, no jardim, o domínio sobre a criação. Deus determina também uma hierarquia, uma função, né? As aves, o ar, as águas, tudo tem um propósito, e o homem também. Veja aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, do 27 ao 30, o domínio, a hierarquia, a função que Deus colocou o homem ali. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Glória a Deus. Deus nos colocou para dominarmos. É interessante que a gente muitas vezes tem medo, né, de algum animal, algum animalzinho, algum animal grande. Eu tinha muito medo de cachorro quando eu era novo. E eu não podia ver um cachorro e saía de perto, né? Uma vez o cachorro veio atrás de mim, correu atrás de mim.
Pequeno, tinha uns 10 anos, lembrei do que a gente aprende na escola dominical e coloquei em prática. Devemos não só ouvir, mas sermos praticantes da palavra de Deus. E eu lembrei, dominem sobre os animais. E eu fiquei de frente para aquele cachorro latindo para mim. E eu gritei, sai! Sai! O cachorro colocou o rabinho entre as pernas, virou e saiu. Se foi de medo, se foi da autoridade, se foi do grito, eu não sei. Eu sei que a gente tem domínio. Deus nos deu domínio sobre essa natureza. Deus colocou o homem, além da organização de Deus, de cada ambiente, de cada componente, de cada dia, ele também define um papel, uma hierarquia do ser humano sobre a terra, sobre a natureza. Deus define, então, coloque-se no seu lugar, né? Tenha domínio ali sobre os animais, sobre as plantas, e não deixe que o animal domine a sua vida, a sua casa, né? O seu lar. Muitas vezes acontece isso também. Eu tenho um animalzinho de estimação, uma bênção, mas o ser humano tem que dominar os animais, e não o contrário. Nosso Deus é muito organizado, Deus de detalhes. Já viu uma borboleta, uma flor, os pólens, os detalhes que tem ali, as cores? Deus é um Deus de detalhe na sua vida também, na minha vida, na igreja, nesse mundo. Muitas vezes fazemos as coisas no automático. Vem à igreja, vou trabalhar, faço almoço, faço jantar, vou dormir, tudo no automático. Pare e pense, faça o seu melhor, faça com amor, faça nos detalhes. Hoje eu vou fazer algo diferente, vou fazer o meu melhor. Dê o seu melhor para Deus, dê o seu melhor devocional, a sua manhã, a oferta, o dízimo, não o resto, não a sobra. Deus de detalhes. Tenha detalhe na sua vida também, seus relacionamentos com o próximo, com Deus. Deus é um Deus de detalhes, e Ele quer cada detalhe da sua vida, cada área da sua vida. Não faça as coisas no automático, tenho que fazer. Não, eu preciso fazer, eu necessito fazer, mas entendendo o propósito, entendendo a motivação que está sendo feita, não no automático. Esse mundo, essa geração, nós, né, eu me incluo nisso, vivemos no automático. Celular, internet, televisão, e vai, e ouve, e está fazendo. A gente tem que parar, respirar e dar atenção ao que está sendo feito, assim como Deus fez, né? A criação do mundo, Deus fez assim, e viu Deus que era bom, e Deus criou noite e dia, e Deus criou cada coisa. Então podemos ver isso, essa organização de Deus, esse papel, essa função, desde a criação do mundo. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, meu irmão, na sua vida, minha irmã, mesmo que muitas vezes você não entenda, né? Nós, seres humanos, não viemos compreender, entender, aceitar, mas Deus está no controle. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é onisciente. Ele é Deus, Ele é ilimitado, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o onisciente que sabe todas as coisas. E nós somos humanos, criaturas, limitados, não temos todo o poder, né? Quem dirá sabermos de todas as coisas? Não sabemos nem o dia de amanhã. Quem dirá de toda a história? Deus conhece toda a sua história, antes de você nascer, e o dia que você vai morrer, ou Ele vai vir nos buscar. E nós? Pode aumentar 1 centímetro na sua altura? Pode colocar mais cabelo, se não for através de implante, da medicina, da ciência aí? Não podemos. Deus criou sua fisionomia, seus cabelos, sua idade, o seu tempo de vida. Deus te criou. Confie em Deus, descanse em Deus. Então, desde a criação de Deus no Éden, tudo se tem uma ordem, um propósito, tudo se tem, todas as coisas bem definidas. Então, além das funções específicas, cada um exerce um propósito definido. Você tem um propósito nessa terra. Você não está aqui por acaso. Você não foi um acidente. Você tem um propósito. Cumpra o seu propósito. Saiba qual é o seu propósito. Peça ao teu Criador, ao seu Deus, para te direcionar para o seu propósito de vida. Entendendo o seu propósito, vive em prol dele. Ontem nós estudamos aqui a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Quando nós encontramos o verdadeiro tesouro, quando nós encontramos a pérola de grande valor, que é o reino dos céus, nós vendemos, nós deixamos de lado todas as outras coisas em segundo plano.
sua família, os bens materiais, inclusive a sua própria vida, fique em segundo plano para cumprir o propósito de Deus, o reino dos céus, prosseguir para o alvo, a salvação, a vida eterna. Então, descubra o seu propósito de vida e, descobrindo, deixe tudo em segundo plano. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas materiais, terrenas, momentâneas, vos serão acrescentadas. Sabemos isso, ouvimos isso, mas muitas vezes não praticamos isso. Então não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, como diz em Tiago 1, mas praticante de toda palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Desde a criação, depois criou Deus o homem e a mulher, e aí se formou o quê? O quê, pastorzão? A família. Segundo âmbito que nós vamos ver, além da criação humana, os papéis e a organização de Deus na família, na sua família. Depois da natureza e dos seres humanos, foi formada a primeira família. Homem, e a gente tem que explicar isso hoje, né? Porque antes você via família, se tinha um conceito de família. Hoje em dia, já se tem vários conceitos de família. Então, família bíblica, né? Deus criou o homem, a mulher, sejam fecundos e formaram filhos. Isso é a família bíblica, que nós pregamos, vivemos e estamos aí nesse mundo, glória a Deus. Então, cada um com a sua função e com o seu papel bem determinado. Sabemos, mas novamente, é importante relembrarmos, e vamos relembrarmos, pautado na Bíblia aqui nesse momento, sobre a função de cada integrante da sua casa, da sua família, a sua vida também. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus, Efésios capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 3 nesse primeiro momento. Efésios, Novo Testamento, carta de Paulo para essa cidade, para essa igreja, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ver, no primeiro momento, nem todos aqui são pais, né, como o pastor perguntou, nem todos são mães, nem todos são avós, tios, mas todos nós somos o quê? Dentro da família? Filhos, né? Todo mundo é filho. Então, vamos ver o seu papel como filho, o meu papel, o nosso papel. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Versículo 1, logo no início: filhos, obedeçam. Primeira função do filho na família, nós, que ainda temos pais aqui, você que ainda tem pai nessa terra, aproveite, vai passar, né? Normalmente, a cronologia da vida, normalmente, o pai vai antes. Pode ter alguma fatalidade aí, mas obedecer os pais no Senhor, pois isso é justo e correto perante Deus, perante a Bíblia, perante nós que estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, seguimos a Cristo, dizemos que somos cristãos, então devemos cumprir o nosso papel na família, obedecer os seus pais. Seus pais já passou pela sua idade, né? O meu pai, minha mãe, deve estar assistindo lá no Rio de Janeiro. Já passaram pela minha idade, tem quase o dobro da minha idade. Então, eles sabem o que é melhor para mim, né? Talvez a geração era outra, o tempo é outro, eu estudei mais que meu pai, eu sei falar, eu sei mexer na internet, na tecnologia, meu pai não sabe. Mas ele tem amor e conhecimento de causa, né? Então, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda e até não concorde com seus pais, mandamento do Senhor: filhos, obedeçam os seus pais. Versículo 2 continua dizendo para nós filhos: honrar o pai e a mãe, independente de qualquer coisa. Aqui na Bíblia não diz: se o seu pai for cristão, honre o seu pai. Se o seu pai for sábio, honre o seu pai ou a sua mãe. Mas diz: honrar ao pai e à mãe. O que é honrar independente de qualquer coisa?
é respeitar, é tratar bem, é fixar valor ao nosso pai e à nossa mãe, é valorizar. É valorizar, valorize seu pai, valorize sua mãe, se importe, fale com eles, ligue, se preocupe, faça o melhor. Ele te pegou no colo, ela, né? Criou, quando a gente não sabia nem comer, nem beber, nem ir ao banheiro sozinho, fez tudo por nós. Crescemos, sabemos alguma coisa, muitas vezes pensamos que sabemos mais do que nossos pais. Pode estar velhinho, pode estar com Alzheimer, pode estar esquecido, mas são seus pais. São seus pais. Então, honre, independente se professa a mesma fé que você, independente se trata você como gostaria, independente do que foi feito no passado ou no presente, obedeça e honre o seu pai e a sua mãe. Perdoe, libere perdão, busque em Deus a cura. Deus cura toda ferida, Deus cura todo trauma, Deus cura tudo que ficou no passado. Não fique remoendo o passado e deixe de viver o presente com seus pais, com a sua família, consigo mesmo. Viva, honre. Então, a função do filho que teme a Deus é honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no versículo 3, como consequência, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, como consequência, nós viveremos bem, as coisas nessa vida vão correr melhor, e ali tem a promessa para que nós venhamos a viver bem e mais nessa terra. Função do filho, obedecer e honrar. Amém? Então, cumpra isso, a começar por hoje, terminar esse culto. Se não fala com seu pai, com sua mãe, fica a dica, né? Liga, manda uma mensagem, peça perdão, faça o que tem que fazer. Agora, a função dos pais na família, continua aí em Efésios, capítulo 6, nós lemos o versículo 1, 2 e 3, e agora o versículo 4, diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, 2 mandamentos aqui também que os pais têm que cumprir como papel, como função. Primeiro, não provocar a ira dos seus filhos, não irritar, e o pai não faz isso normalmente, né? Os filhos que se irritam com os pais, mas não provoquem a ira dos seus filhos. E o segundo, e muito importante nesse versículo, a segunda parte dele, criá-lo, ensiná-lo, educá-lo, instruí-lo na disciplina. Isso é função do pai e da mãe. Não é deixar fazer tudo o que quer, não é o que é mais fácil, né? Dá o celular, vai aí, não atrapalha, a gente está comendo, conversando, não, criar, instruí-lo, ensiná-lo, educá-lo, corrigindo, ensinando na disciplina, treinando, cuidando dos seus filhos, né? Criar, a gente cria um animalzinho, bota água, bota comida, pá, dá carinho, brinca com ele, amém. Filho se educa, filho se ensina, filho se treina, filho anda junto. Então, função bíblica dos pais, admoestando em Deus, corrigindo, disciplinando, educando. Você não vai fazer isso porque é errado. Quem manda na função da casa, organização, não é o filho, é o pai, é a mãe. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Função do homem e da mulher, dos pais, admoestando em Deus, baseado nos princípios e na palavra de Deus. Então, não provoque a ira dos seus filhos e eduque, instrua, ensina, corrigindo, disciplinando e admoestando no Senhor. Faça isso em nome de Jesus, que futuramente não vai se arrepender, né? Você vai ver um filho, uma filha bem educado, com educação, sábio e nos caminhos do Senhor. Muitas vezes negligenciamos isso por um certo momento, na infância, na adolescência, na juventude, e depois fica mais difícil, chora, enfim. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? Como filho, como pai, como homem, como cristão. Como cristão devemos o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É Deus, é o Espírito Santo.
Devemos orar, interceder. Quem cura, quem faz o milagre é Deus. O pai e a mãe devem ensinar. Provérbios fala isso também, né? Instrua a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, jamais se desviará dele. Então, o futuro a Deus pertence. Mas faça a sua parte no presente, hoje, baseado na Bíblia, educando. Pode ficar com raiva, pode falar que futuramente vai ver que é o melhor. Tem um exemplo da minha esposa, né? Os pais dela batiam, né? Diziam que batiam na bichinha. E hoje está aí, é uma bênção, graças a Deus. Disciplinada. Os pais disciplinaram. Então, faça o que tem que fazer e depois a gente vai colher os frutos. Então, a função bíblica na família é o homem e o pai liderar e a mãe. Vamos ver aqui rapidamente. O homem, mesmo que não seja pai, qual é a função do homem na casa? Você não é pai, mas é filho, mas do homem. E se for pai também, liderar e governar bem a sua casa, a sua família, em Deus. Lidere e governe. E aí você pode perguntar, como eu vou governar, como eu vou liderar bem a minha casa? Rapidamente, 5 princípios. Grave isso, anote, guarde no coração, ouça depois, mas é uma bênção. Primeiro, sendo exemplo para a sua família. O homem lidera e governa a sua casa, primeiro no exemplo. Então, você que é homem, tem que ser exemplo. Não adianta falar para os outros, para os filhos, para a mulher, para os outros da casa, respeite a sua mãe, para os filhos. Se eu, como homem, não respeito a minha esposa. Exemplo. Não adianta falar, vá à igreja, lê a Bíblia. Se o filho, se a mulher, não ver o homem, o cabeça da casa, indo à igreja, lendo a Bíblia, sendo exemplo. Lidere pelo exemplo. Não fale palavrão, não faça isso, não faça aquilo. E o homem, muitas vezes, né, vai lá falar palavrão, briga, grita. Corrigir, disciplinar, a demonstração do Senhor, sem sair da graça, né? Então, exemplo. Segundo, assumindo as responsabilidades. Assuma a sua posição de homem. O homem governa, o homem é o sacerdote do lar. Então, Deus te criou, te colocou com uma responsabilidade de liderar, de ser exemplo, de governar bem a sua casa. Então, você que é homem casado, você que é homem pai, faça isso, assuma a responsabilidade. Faça o culto domiciliar, chame a família, ensine, é o sacerdote do lar, é o homem que tem que puxar essa responsabilidade. Esses princípios, valores, infelizmente, né, já se perdeu. Mas meus pais faziam isso, eu com 3, 4 anos, culto doméstico, eu lá, meus pais ajoelhavam, eu ajoelhava lá do lado deles, 3 anos, lembro disso até hoje, 3 anos de idade. Então, o exemplo, a liderança, a responsabilidade, assuma. Terceiro, cuidando e zelando pela sua família em todas as áreas. Cuide e zele, principalmente na área espiritual. Devemos cuidar, proteger, zelar pela nossa casa, pela nossa família, não só no financeiro. Muitas vezes o homem, né, trabalha fora, eu pago as contas, faz tudo em casa aí e acabou. Não, financeiro não é o principal, não é o principal. Tem que fazer, né, ser o provedor também, protetor, provedor, mas o mais importante não é o financeiro. Dê tempo, lazer, bem-estar para a sua família e principalmente em relação à vida espiritual da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. A sua família, a sua casa precisa de você, homem, liderando, governando. Exemplo, assuma a responsabilidade e zele, cuide da família. Quarto, liderar também é estar presente, né? Como vou ser exemplo, como vou cuidar e zelar se eu não estiver presente? Sempre ausente. E muitas vezes estamos presentes só de corpo presente. Não, esteja alma ali, esteja envolvido também. E quinto, por fim, mas não menos importante, liderar, governar bem a casa do homem é amar. E é o nosso maior exemplo de amor é quem? Amém. Jesus Cristo. Como que Ele amou a igreja? Se entregando por ela, se doando por ela. Então você que é homem, governar, liderar, mas tem que se entregar pela sua família. Tem que se doar, se preciso for, dar a sua vida como Jesus deu, né? Esse é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Então o homem tem que fazer e cumprir essas funções na sua casa. E mulher? Independente de ser mãe ou não,
sua função, mulher, vamos ver na Bíblia, será auxiliadora, intercessora dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Gênesis 2:18, para começar, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele, não inferior a ele. Mulher não é inferior ao homem, que seja semelhante a ele. A mulher que vai ajudar e auxiliar o homem nessa liderança. Não é inferioridade, mas são papéis diferentes, funções diferentes. Devemos entender isso. Não é um maior, outro menor, um mais importante, outro menos importante. É igual no corpo, tudo tem sua importância. E a mulher que vai auxiliar o homem nessa liderança. Mulher tem que ser submissa ao homem. O que é submissa? Quer dizer que tem que ser inferior? Não. Sub, embaixo. Missa, missão. Então, debaixo da mesma missão. Então, é estar ao lado, debaixo da mesma missão. O homem e a mulher de Deus oram juntos e juntos decidem o que vão fazer. Se vão ou se ficam parados. Se vai para a direita ou se vai para a esquerda. É estar junto, auxiliando, debaixo da mesma missão. Isso é uma mulher de Deus, auxiliadora, submissa. Colossenses 3,18 diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido, como convém no Senhor. Ser submissa não é ser inferior, não é ser melhor e nem pior, mas nos papéis que Deus determinou, na função familiar, Deus colocou o homem como líder e a mulher como auxiliadora. E isso é uma bênção, é um privilégio. Nós vamos ver aqui mais à frente uma frase, né? E em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia, que tem sabedoria, que busca em Deus, edifica. O que é edificar? É construir. Então a mulher sábia, ela que constrói a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos, com a sua própria palavra, com as suas próprias atitudes. A mulher sábia constrói o seu lar no Senhor, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Então, com sabedoria vinda de Deus, não é na sua força, nem homem nem mulher, não é na sua sabedoria, não é na voz grossa, não, é em Deus. É em Deus, Ele que guia, Ele que governa. Ore, está difícil? Ore, ore. Deus que muda, Deus que transforma o coração, Deus é que faz a obra, Deus é que faz. Uma frase de Luciano Subirá, né, para as mulheres e para os homens também: ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem em fazer tudo sozinho. Você é incapaz de fazer tudo sozinho, homem. Como também revelou que não havia ninguém mais qualificada para exercer esse papel de ajudadora que a mulher tem e exerce. Então Deus viu, né, que o homem não é capaz de fazer tudo sozinho, e ninguém melhor seria do que a mulher, auxiliadora, ajudadora. Então, nesse mundo não pode falar mais nada disso, né? Papel bíblico. Eu aqui como pastor, como ministro, estou dizendo que a Bíblia diz. Machismo, feminismo, nada disso. É a Bíblia, é Deus e acabou. Papéis na família, bem definidos e explícitos nos versículos bíblicos. E para encerrarmos esse assunto, né, de família, esse segundo assunto, que ainda tem um terceiro, Efésios 5, veja aí, 22, 23, 24 e 25, sobre a relação homem, mulher, marido, esposa. Efésios 5, 22, esposas, você que não tem Bíblia, acompanha aqui, homem e mulher. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, agora para você, homem, marido, que cada um de vocês ame a sua esposa. Como? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Isso é Bíblia. Esposa, se sujeite ao marido.
como? Como a igreja do Senhor deve estar sujeita a Cristo. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Então a igreja tem que se sujeitar a Cristo. Marido, ame a sua esposa. Falamos muito de amor, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas muitas vezes praticamos pouco o amor. Veja 1 Coríntios 13, né? O amor supremo ali, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não arde ciúme, o amor não busca os seus próprios interesses. Ame como? Como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela, se entregando por ela. Então, se entregue pela sua esposa. Muitas vezes não entregamos o nosso tempo, quem dirá a nossa vida. Não entregamos o nosso jogo, né? Quem gosta de jogo aí, de futebol, ou de computador, seja lá do que for, quem dirá se entregar totalmente. Então, mulher, se sujeite, homem, ame. Famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. Queremos uma igreja saudável, uma igreja de Cristo, a família tem que ser saudável. Família saudável gera um país saudável, uma nação saudável, uma sociedade saudável. Então temos que investir na família, ensinamentos, papel do filho, do homem, da mulher, do marido, da esposa. Senão não teremos famílias saudáveis. Como vamos ter uma igreja saudável, um país saudável, uma nação saudável? Então a família é sim a base da humanidade. Invista na sua família, na sua casa. Cuide bem, homem e mulher, cuide bem da sua família. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o que você pode ser de melhor. Muitas vezes somos no trabalho, somos lá fora, somos na rua, mas não somos em casa. Comece em casa. A Bíblia diz isso para os ministros, né? Tem que governar bem a sua casa. Como vai ser apto para dirigir se não governa bem a sua casa? Então, seja o melhor que você pode ser na sua família, na sua casa. Cumpra o seu papel de homem, de mulher, de pai, de mãe, de filho, em nome de Jesus. Por fim, vamos ver o terceiro âmbito, o terceiro aspecto sobre a organização e papéis pode passar? Igreja. Então, na criação do mundo, Deus organizou tudo e colocou cada um com um propósito. Na família, Deus organizou e colocou cada um com um propósito. E na igreja, a igreja de Cristo. Na igreja não é diferente do que nós já vimos. Deus é o cabeça. Nós somos partes e membros do corpo. Deus é a videira. Nós somos os ramos que devemos estar ligados na videira. Deus é o noivo. Todos nós somos a noiva de Cristo. Isso é fato. Deus é o cabeça, Deus é a videira, Deus é o noivo. Porém, mas existe uma organização que Ele mesmo, o cabeça, o noivo e a videira verdadeira, determinou. Abra sua Bíblia aí, já deve estar aberto, né? Efésios, capítulo 4. Só voltar alguma página aí. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim, a palavra de Deus. Você que não tem Bíblia, acompanha aqui. E Ele mesmo, Deus, cabeça, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós aqui temos um papel na igreja, no corpo de Cristo, para uma organização sadia e para uma edificação do corpo de Cristo. Cada um tem que cumprir bem o seu chamado, o seu papel, a sua função, o seu propósito. Então, devemos saber qual é o nosso propósito. Deus tem que, devemos buscar em Deus e sabendo cumprir tão somente, nada além e nada aquém do seu propósito, do seu chamado, da sua função, do que Deus requer de você. Então, imagine, se no corpo todos fossem mão, quem iria ouvir? Quem iria ver? Se todos fossem pé, quem iria pegar? Então, todos têm uma função, cada um diferente da outra. Se todos fossem pastores na igreja, ou se todos fossem evangelistas, de quem iam cuidar?
não teria, né? Ovelhas, todos nós somos ovelhas, pastores, evangelistas, ovelhas de Cristo, e somos pastoreados também, né? Tem aqui a Ormiban, ó, Ordem de Ministro Batista Nacional. Toda terça-feira tem oração com os pastores daqui de Santa Catarina, somos pastoreados, não estamos sozinhos. Os pastores dessa igreja têm uma ordem, uma organização em nome de Jesus. Então, você que é membro do corpo de Cristo, você que é servo de Deus, faça o seu melhor nesse corpo. Você que é líder, faça o seu melhor no ministério que Deus te concedeu. Você que é membro, seja o melhor membro. Faça o seu melhor para Deus. Você que é líder, seja um excelente líder. Você que é apóstolo, não tem mais, né, mas você que é pastor, mestre, profeta, exerça os dons que Deus colocou com sabedoria. E independente dos cargos e ministérios, e dons e talentos, todos nós somos servos de Deus. Todos nós somos servos. O que o servo faz? Obedece, serve ao seu Senhor. Então, faça o seu melhor, cumpra o seu chamado, cuide bem do que Deus te confiou e deixe que cada um cuide do seu chamado, do seu ministério. Eu tenho que cuidar e zelar do que Deus confiou na minha mão. E você cuide e zele do que Deus confiou na sua mão. Amém? Glória a Deus. E ajudando um aos outros. Não, né, acusando, mas fortalecendo como um corpo. Se um dedo está ruim, todo o corpo sofre. Se o ouvido está com dor de ouvido, todo o corpo sofre. Se estamos alegres, se um está alegre, todo o corpo tem que se alegrar. Então, se alegre nas alegrias, chora com os que chorem, mas faça a sua parte e ajude o outro. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. Como um corpo de Cristo, vamos buscar ser um corpo sadio. Estamos terminando, tá? Assim como na medicina, tem gente aqui que é da área de saúde, tem médico, né? Então, assim como na medicina, vamos falar aqui do corpo de Cristo. Devemos tratar também na prevenção ou no início dos sintomas, né? Trate na prevenção, não quando já está todo doente. O que a gente faz? Não faz o exame de sangue, vê o que está precisando, exercício físico, colesterol, glicose. A gente previne, ou deveria prevenir no corpo físico. Previna também no corpo espiritual. Como isso? Não espere o problema se agravar. Não espere estar totalmente ruim na sua casa, no seu lar, na sua família, com um irmão na igreja. Não espere estar totalmente insatisfeito. Fica mais difícil de ser cuidado, meu irmão, minha irmã. Começou com uma dificuldade? Converse com o seu pastor. Converse com o seu pastor. Vai sair de um grupo, seja do WhatsApp, seja de um ministério? Converse com o seu líder. Converse com o seu pastor, né? Estar com ideias novas para a igreja, coisas para que Deus tem colocado no seu coração, não sai fazendo não. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder. Não saia fazendo as coisas sem uma orientação pastoral. Primeiro, nosso pastor é Deus, mas como organização e função aqui nessa terra, temos cada um na sua função. Se tem pastores, amém? Pastor Zeri, tem pastor? Tem pastor, pastor? Beneildo. Estou aqui também, pela graça do Senhor. Procure o seu pastor, procure o seu líder. Não deixe se agravar os problemas. Previna antes de qualquer coisa. Que não venhamos ser ovelhas soltas, desgarradas ou sem pastor. Você que está aqui nessa noite, você que é membro dessa igreja, você tem pastor. Então, procure o seu pastor ou também abra o coração para o pastor que vai procurar você. Pastor Zeri, pastor Beneildo, pastor Lucas, não se feche, né? As ovelhas que buscam conselhos, orientação e direção de Deus e do seu líder e dos seus pastores são ovelhas mais saudáveis. Está junto com o rebanho. Ovelha tem que estar junto no rebanho, não existe ovelha solta. Ovelha tem que ser guiada por um pastor. Ovelha não é autossuficiente. O animal ovelha. Não sei quem já foi, Bento Gonçalves tem a Casa da Ovelha, tem mais de 1000 ovelhas lá. Tem um pastor guiando, direcionando. Tem lá o cachorro, o border collie, sendo o pastor das ovelhas. Vá lá, se você tiver oportunidade, e aprenda com as ovelhas. E nós somos ovelhas de Cristo. E temos aqui também pastores. Então, nós pastores estamos aqui para isso. Para sermos pastores, para zelar, para cuidar do rebanho que Deus nos concedeu.
Deus que nos concedeu. Tudo que vimos aqui nessa noite é como é o nosso Deus. Devemos aprender com o nosso Deus. Ele é um Deus organizado, que cumpre e coloca funções e papéis na criação, na família e na igreja. E poderia falar outros exemplos, na sua instituição aí que você trabalha, né, nas Forças Armadas, num país, tem um governo, seja presidencialista, seja monárquico, mas tem lá pessoas organizando para andar bem. Então, ministerialmente, ele também estabeleceu uma organização, onde nossa função é apenas seguir e obedecer. Ele já estabeleceu tudo, já deu todas as diretrizes na palavra de Deus. Então, obedeça. Último versículo, Hebreus 13, 17. Olha lá o que diz. Pode passar? Se não der, a gente lê aqui, ó. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, em outras traduções, a vossos líderes, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria. Os pastores ou os líderes que vão dar conta têm que fazer com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, obedeçam a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não vos seria útil. Então, ore pelos seus pastores, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore, ande junto, seja uma bênção onde você está plantado. Então, resumindo, último slide, pode passar? Antes era o último versículo, agora é o último slide. Nosso Deus é organizado em tudo o que fez e tudo o que faz. Deus é organizado. Aprenda com Deus. Seja organizado. Ele distribui funções específicas para tudo e para todos. Criação, família, igreja. Então, seja uma pessoa organizada e cumpra a função que Deus te concedeu em cada âmbito. Esse é o resumo para nós nessa noite. Deus é organizado. Seja organizado e cumpra a função que Deus te concedeu. Homem, pai, mulher, mãe, esposa, filho, servo, membro, pastor, líder, ser humano nesse mundo. Cumpra, em nome de Jesus, o que Deus tem te confiado, que tem te cobrado. Faça o seu melhor. Não sabemos do dia de amanhã. Amém?